Olá, pessoal! Eu sou Laís Perrucci, vereadora de Juiz de Fora, e esse é o nosso podcast quinzenal, Megafone da Laís. Um espaço de debate, transparência, informação e transformação. Estamos no nosso terceiro episódio e hoje eu vou passar o meu megafone para muitas mulheres incríveis. Lembrando que o nosso podcast está sendo gravado de forma segura, através de plataformas virtuais, cada uma na sua casa. O momento é de muita responsabilidade e cuidado. Se puderem, fiquem em casa e vamos lutar pela vacina para todas e todos. Bom, não vou me alongar muito nessa introdução, porque eu quero logo apresentar para vocês as minhas convidadas. Pode soltar a vinheta. Megafone da Laís. 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 Como a gente já tinha combinado, nesse mês de março, a nossa pauta seria a luta das mulheres. No último episódio, falamos um pouquinho sobre a Casa da Mulher, aqui de Juiz de Fora, novos projetos e algumas mudanças que a prefeita Margarida vai implementar nessa área. Hoje, nós vamos falar sobre mulheres na política. Nessa bancada do nosso terceiro episódio, eu tenho comigo várias vereadoras. A vereadora Brisa Braque, de Natal, e as minhas conterrâneas aqui de Minas Gerais, Moara Saboia, de Contagem, e Lígia de Laurentes, representando a coletiva Mandato da Sônia Lansky, lá de Belo Horizonte. Todas vereadoras pelo Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Meninas, sejam muito bem-vindas. Estou muito feliz de ter vocês aqui. A gente sabe o quanto é difícil a gente estar ocupando esse espaço, o quanto é difícil nós, sendo mulheres jovens na política, né? Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho aqui para a gente, como, para todo mundo conhecer vocês um pouco melhor, como vocês chegaram até aqui, como é que foi o início da vida política de cada uma, qual o caminho percorrido. Bom dia, Laís. Obrigada pelo convite para participar aqui do Megafone da Laís. Parabéns pelo podcast. Eu sou a Brisa, tenho 23 anos, sou vereadora em Natal, sou a vereadora mais jovem, a vereadora mulher mais jovem da história aqui da cidade. Me candidatei pela primeira vez ano passado, sou feminista da Marcha Mundial das Mulheres, sou do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, do Coletivo Enegrecer, e essa caminhada, sem dúvidas alguma, representa muito do que é a entrada desses novos sujeitos na política. Estou muito feliz para enfrentar esse grande desafio que tem sido o nosso mandato, num momento tão difícil que a gente tem vivido, que é esse da pandemia, da crise social, mas a caminhada que nos trouxe até aqui, com certeza, representa o desejo de uma nova cultura política ocupando esses espaços. E aí depois eu vou contando mais, mas deixar para ouvir as meninas também. Bom dia, Laís. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Seja bem-vinda. Bom, como você me apresentou aí, né? Sou Lígia de BH. Eu integro a coletiva, que é um mandato coletivo aqui na cidade de Belo Horizonte. Nós somos 10 pessoas nesse coletivo, sendo 8 mulheres, né? Nós somos em maioria. Sobre a minha história na política, né? Também faço parte do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, milito pela democracia socialista desde 2018, estou também com a Marcha Mundial das Mulheres, com a Kizomba, e devido à minha atuação profissional, eu também sou uma militante da luta antimanicomial, né? Sou uma profissional de saúde mental e estou aí também, desde minha formação, participando de movimentos que se referem à luta pela liberdade, pelo cuidado humanizado, a chamada luta antimanicomial. Maravilha. E você, Moara? Bom dia, Laís. Bom dia, meninas. Bom dia, Brisa. Bom dia, Liginha. Bom dia, seja bem-vinda. Obrigada. Aqui, adorei a ideia do podcast. Estou pensando em imitar, dar mais um trabalho para a turma aqui, como se a gente não tivesse muito, né? Mas bora lá. Fica à vontade. Ideia boa, a gente tem que replicar. Massa. Então, eu sou a Moara. Hoje eu não sou mais jovem, tenho 30 anos, mas sou, de fato, uma das mais jovens vereadoras aqui da cidade, porque na política as pessoas ficam um pouquinho mais de tempo, né? E eu estava aqui pensando, assim, que conheci a Laís porque fui da mesma gestão dela, da UEE,
que é a União Estadual de Estudantes, fui militante do movimento estudantil. A Brisa, eu dividi com ela uma gestão quando eu era da Uni. Ela era da UBS, eu era da União Nacional de Estudantes, a Brisa era da União Brasileira de Estudantes Secundaristas, super novinha, já girando o Brasil. E a Lígia, porque a gente militava na mesma cidade, éramos da Marcha, da Kizomba, de vários movimentos. Então eu venho desse mesmo lugarzinho que todas vocês, ia falar a maioria, mas na verdade todas. Somos todas marchantes, né? Acho que no início eu não falei sobre isso, mas somos todas militantes da Marcha Mundial das Mulheres. Temos outras companheiras que não estão aqui hoje no nosso podcast, mas em outros momentos a gente vai trazê-las aqui também para conversar um pouquinho com vocês sobre tudo isso. Mas, por enquanto, hoje vamos com as nossas 3 convidadas. Bom, gente, temos pouco tempo de mandato. Ainda estamos no meio de março ainda, mas final de março ainda, né, mais ou menos. Mas a gente já conseguiu sentir bastante, né, da Câmara de Vereadores da nossa cidade. A gente sabe o quanto é difícil estar nesse espaço, o quanto é difícil ser uma mulher jovem, apesar da Moara estar falando aí que ela não é jovem, mas 30 anos ainda é jovem, né, Moara? Não me tira essa não, porque em maio eu também faço 30. Mas vamos continuar sendo jovem um pouquinho ainda para a política. Mas então, deixa eu voltar na Moara aí. Moara, como é ser uma mulher negra na Câmara, no Legislativo, em Contagem? Como é que tem sido esse desafio? Eu sei que você também tem um desafio grande, que é ser líder do governo, da companheira Marília. Como é que tem sido esses desafios aí? Gente, eu não sei se vocês vão ouvir, mas tem uma obrinha aqui em cima, né? Porque home office sempre combina com obras. Tô ouvindo. Então, na verdade, tinha sido um caminhão de desafios, assim. A gente entrou na Câmara, passamos o primeiro mês de janeiro ali, que era recesso, nos adaptando, tentando organizar o trabalho. E logo depois veio esse convite de ser líder de governo. Eu não sei as meninas, a gente tem muita sensação, porque não é só a gente, né? Porque a gente também monta um gabinete com assessorias que tem a nossa cara. Então, assessorias que são mulheres, que tem jovens, que tem negros e negras. E mesmo as pessoas que são mais padrão, elas, sei lá, são diferentes porque são da cultura, porque vêm de outros espaços. Então, é uma sensação muito que você é um corpo estranho no lugar. Que as pessoas estão sempre olhando para tudo que você faz e tudo que a gente faz, inclusive em gestos, em jeito de falar, reverbera muito mais porque não tá acostumado. Eu acho que outra coisa também que a gente talvez tenha em comum é esse compromisso muito forte com quem está fora daquele espaço. Eu sempre falo com meus colegas, assim, quando a gente tem debates mais acalorados, não se preocupem, sabe? Eu não tenho problema em ter um debate acalorado com você, se for dentro do respeito. A gente viu, inclusive, essa semana um episódio que não teve respeito nesse sentido, mas que a gente não tem problema nisso, porque meu compromisso é com quem está fora, assim, sabe? É com quem me colocou aqui, é com quem tem expectativa e sonhos com o que eu represento nesse espaço. Tem sido difícil, mas tem sido desafiador. Eu também estou cheio de esperança, cheio de expectativa com tudo que a gente pode construir nesse espaço. Não tenho ilusões com o espaço institucional, sei que estou cumprindo uma tarefa, assim como eu cumpri no movimento estudantil, assim como eu cumpri na direção do partido, mas eu sinto também que a gente tem uma tarefa muito grande de não ser as únicas, de não sermos poucas, mas as pessoas olharem para a gente, acreditar nisso, e daqui, sei lá, 4 anos, a gente ter câmaras mais diversas e câmaras que sejam mais a cara do povo, assim. Porque eu acho que também isso nos ajudaria nesse sentimento tão grande de solidão, que é ser esse corpo estranho, conectado às outras populares e que enfrenta tantas vezes, tantas dificuldades de ter aliados no seu local, assim, hoje nosso local de trabalho. É isso, né, Moara? Um corpo estranho. Eu sempre uso muito a camisa da marcha, né? O pessoal fica me zoando que eu tenho uniforme. Mas eu gosto de andar com a camisa da marcha, eu me sinto bem daquela forma. E aí, muitas vezes, as pessoas falam para mim assim, nossa, mas você nem parece vereadora. Aí tem dia que eu me fantasio, né? Tem dia que eu coloco um saltinho, uma roupa um pouco mais arrumada, dependendo da ocasião. Mas, no dia a dia, eu tô ali de calça, camisa da marcha. E aí as pessoas, né, ficam olhando. E assim como o nosso gabinete é o que mais fala. Mas é isso, vamos levando. E você, Brisa?
uma mulher assumidamente bissexual na Câmara de Natal. Também deve ser uma novidade, muito jovem, 23 anos. Eu me lembro da Brisa na UBS, né, ainda como uma estudante secundarista, como a Moara disse. Muito legal ter você como companheira aí de trocar experiências. Como é que está sendo? Ai, Laís, esse reencontro das vereadoras é incrível, assim, porque a gente vai vendo que nada aconteceu à toa, né? A gente pega as nossas trajetórias e relembra, como a Moara relembrou aí, que cada uma de nós já nos conhecíamos das trajetórias de luta, dos eventos do PT, dos encontros da marcha, do movimento estudantil. Moara, como ela disse, dividiu comigo aí 2 anos que a gente rodou o país, lutando contra golpe, ocupando escola, universidade. Você, eu lembro desde os primeiros espaços também de congresso da Uni, a gente lá, então é muito legal ver que nada disso é à toa. Então, né, sobre os desafios daqui, primeiro, assim, acho que tem essa questão da minha idade. Eu fui eleita com 22 anos e assumi com 23, que eu faço aniversário em dezembro, como boa sagitariana. Então, quando eu recém fui eleita, lembro que as primeiras vezes que eu fui na Câmara, assim, imagina, o próximo vereador, assim, mais jovem depois de mim, tem 35 anos. Então, é uma diferença muito grande na idade, não só na idade, mas no perfil também. Assim, como a Moara, como você falaram, além da parlamentar ser muito jovem, o gabinete, a equipe como um todo também é muito jovem, porque a gente quer trazer quem está do nosso lado, quem constrói o mesmo projeto que a gente. Então, grande parte do gabinete é muito jovem também. Tem essa questão de ser LGBT, que foi uma coisa que eu nunca escondi durante a campanha. A gente sempre levantou com muito orgulho essa bandeira, essa pauta política, teve inclusa no nosso projeto também. Acho que das dimensões, essa tem sido a que até agora não tem se sobressaído muito, assim, de não ter gerado muitos conflitos, mas principalmente essa questão da idade tem gerado muito. E aí gosto de dar o exemplo que na primeira, a gente teve algumas sessões extraordinárias que foram todas virtuais, de forma remota. E a nossa primeira sessão presencial foi a primeira sessão ordinária do ano, na abertura dos trabalhos, quando o prefeito vai lá ler a mensagem, tem toda aquela cerimônia, né? E aí eu fui barrada na entrada do plenário, porque como era uma grande cerimônia, tinha um botão de identificação para quem era da assessoria, para quem era da imprensa, e eu não estava usando o botão de identificação, porque os vereadores não precisavam usar a identificação. Mas aí, como eu não tenho cara de vereadora, eu fui barrada na porta do plenário da minha primeira sessão. Então, assim, é sempre essa sensação de que nós somos um corpo estranho, que é sempre o corpo que ou está incomodando ou que está sendo apontado por algum motivo, né? Sempre estão apontando para nós. Mas também é muito bom, porque a gente anda surpreendendo muito. Não tem uma sessão que a gente não apresenta alguma emenda no projeto de lei, que a gente não leva para discussão. Então, é muito bom também surpreender esses que esperam menos da gente por conta da nossa idade, da nossa juventude. E a gente tem muita convicção que a trajetória que a gente tem, do início que eu estava falando aqui, faz com que a experiência que a gente traga para dentro das câmaras municipais seja muito grande. E a Moara assumiu o desafio da liderança do governo, né? Lá a gente tem, em Contagem, a sorte de ter uma prefeita do PT. Aqui em Natal, a gente tem um prefeito do PSDB, super alinhado com Bolsonaro, que fala que não vai tomar vacina ainda porque tem ivermectina e passa até hoje receita que a sociedade, a população aqui tome remédio para verme, e ele é médico. Então, assim, aqui a gente tem um desafio grande de ser bancada de oposição, e eu assumi agora recentemente a liderança da bancada de oposição. Foi uma surpresa, e aí quando eu assumi a liderança, muitos blogueiros, blogueiras desqualificaram essa decisão de por que estava sendo eu, se tinha outros mandatos que já estavam na reeleição, que tinham mais experiência, por que estavam colocando essa garota tão jovem na liderança da bancada. Então, acho que esse também foi um momento assim, de desafio, de sentir esse preconceito geracional mesmo que a gente vem
vem sentido pela juventude, mas de surpreender também. Estamos cumprindo esse novo desafio de liderar a bancada de oposição com muito orgulho aqui. Brisa, também um dia fui barrada, não no plenário, mas na porta da Câmara. Aqui está com termômetro, álcool em gel, e está perguntando aonde a pessoa vai. E aí teve um dia que o funcionário, né, foi medir minha temperatura, eu paro, igual todo mundo e tudo. E aí ele me perguntou, falou assim, aonde você vai? Aí eu fiquei meio assim, aí, né, falei assim, eu vou no meu gabinete. Aí ele olhou assim, assustado, né, e tudo. Aí ele depois pediu desculpa, eu falei, não, tranquilo, estamos aqui para trabalhar igual todo mundo. Mas acredito que esses desafios que a gente tem vivido, o mandato coletivo em Belo Horizonte também tem vivido, né? São 10 co-vereadoras, co-vereadores, e acredito que também não esteja sendo tão fácil, tudo muito novidade, né, Lígia? Como é que está sendo aí esses desafios de um mandato coletivo? Como é que está funcionando? Gente, se eu falar que é muito bom ouvir vocês, sempre é. Tem sim essas questões em relação ao mandato coletivo, de como extrapolar as burocracias, né? Apesar de todos os avanços aí, né, que a gente vê uma ampliação do diálogo, uma ampliação do debate sobre as transformações necessárias para uma política popular, uma política humanizada, né? A gente ainda esbarra muito assim, em questões burocráticas, em questões institucionais que ainda não colaboram muito, né, para essa consolidação aí do mandato coletivo, um mandato que amplia a participação popular, né? Esse realmente tem sido um dos principais desafios assim aqui para a coletiva, né? Eu, enquanto mulher jovem, né, eu não falei no início, mas eu tô com 24 anos. Eu acabei de cursar minha residência, né? Durante a campanha eu estive na residência. Agora, nos primeiros 3 meses de mandato, praticamente também estive na residência, né? Porque eu tenho esse privilégio de viver minha juventude investindo na minha formação, né? No meu trabalho, na minha carreira profissional, enfim. Conciliar, né, esses dois papéis aí que eu vivia, que era, né, o de estar trabalhando com a minha formação, né, com a minha questão mais acadêmica, profissional, e também participando desse desafio aí que foi concorrer, né, ao espaço institucional, à Câmara, enfim. Mesmo que não sozinha, né, mesmo que não individualmente, acaba que as questões individuais apontam muito, assim, né, nesse sentido. Então, a gente tem, né, a representação formal, que é a da Sônia Lansky, né, então acaba que, de fato, né, ela foi o rosto que mais apareceu durante a campanha, ela quem participa presencialmente, né, agora tem essa questão da pandemia, do isolamento, enfim, mas quando acontece plenários presenciais, enfim, audiências, é ela que está, porque tem essas limitações burocráticas mesmo do espaço da Câmara, né? De quem circula por ali, de quem entra, de quem chega, né? E isso é uma questão assim que a Sônia e todos nós temos que ir tentando enfrentar com muita delicadeza, com muito tato, assim, para poder conseguir estar em mais espaços, né? Pessoal daqui que já começou, né, o mandato, já trabalhando com força, já pegou pesado ali no trabalho. Tá desde o primeiro dia de janeiro, né, investindo nisso aí, tentando plantar nessa semente aí de que é um mandato coletivo, trazer para mais pessoas, informar mais gente, né? Eu, como ainda estava em formação, nos primeiros meses eu não estive tão envolvida nas tarefas presenciais, enfim, mas né, agora que eu estou pegando com mais força, assim. Mas é sempre esse trabalho de não só estar ali no espaço institucional, participando das questões burocráticas, formais, enfim, mas tentar extrapolar, sabe? Fazer uma política para fora, fazer uma política conversando, uma política que fale com as pessoas, que esteja nos territórios, que esteja nos bairros, que esteja nos espaços onde a vida acontece, né? Porque se a gente fosse limitar à Câmara, aos plenários, às votações, acaba que uma pessoa participe, é o que a lei regulamenta, né?
e fica ali sempre naquele embate, sempre naquela situação que a gente encontra mil barreiras, ainda mais com uma Câmara tão conservadora que a gente está aqui em BH, sabe? Então, acho que o nosso principal desafio é esse, sim, é como construir um mandato que esteja para muito além só da Câmara ali, né? Lígia, fiquei pensando nessa questão que você está falando aí no final, de como está nos bairros, como está nos territórios. Eu vejo muito as redes de vocês e parece realmente que tem muita gente trabalhando, as co-vereadoras sempre aparecem, acho que está sendo bem bacana. Mas isso que você falou de estar nos bairros, de estar nos territórios, de estar nos diversos lugares, é o que eu queria falar um pouquinho agora também, sobre como a gente está trabalhando. Eu acredito que tenha bastante semelhanças entre nós, por sermos todas da mesma tendência, sermos da marcha. Então, acho que deve ter bastante coisa igual. Vou falar um pouquinho, bem rapidamente, do que a gente está fazendo aqui, para que vocês tenham mais tempo. Mas aqui, na Câmara aqui de Juiz de Fora, a gente tem 8 assessorias. Então, a gente dividiu essa assessoria em territórios da cidade e também em temas, porque a gente foi eleito muito em cima de temas, né? A gente não tem um grande bairro por trás da gente, uma grande região, igual muitos aqui têm. A gente costuma dizer que nós somos vereadora da cidade, porque a gente não é de um bairro específico, a gente quer ter trabalho em todas as regiões, porque somos 19 apenas, e temos, sei lá, 200 e tantos bairros aqui em Juiz de Fora. Se cada um só olhar para o seu bairro, a cidade fica muito largada. Então, a gente tem dividido dessa forma. E, além de tudo, né, o nosso mandato é bastante coletivo, assim como foi a nossa campanha. A gente, além dos nossos companheiros da DS, do PT, a gente tem um companheiro do Levante com a gente também, que foram, né, um movimento bastante significativo para a nossa campanha. Então, a gente montou o gabinete de forma bastante coletiva, assim como a gente fez na nossa campanha. E tem dado bastante certo, a gente está numa sintonia muito boa. E aí, como é que vocês têm feito aí? Como é que está sendo o trabalho? Eu sei que a pandemia impõe bastante coisa para a gente. A gente teve 1 mês e meio, aí, 2 meses quase, de trabalho, que a gente conseguiu fazer algumas coisas presenciais, com alguns limites, algumas barreiras. Agora a gente está totalmente remoto, totalmente de home office, mas mesmo assim atendendo as pessoas e tudo. Ai, mas essa pandemia tem que acabar, né, gente? A gente gosta de uma aglomeração, a gente gosta de uma manifestação, a gente gosta de ter o gabinete cheio, todo mundo trabalhando junto. Como é que vocês têm feito aí? Como é que estão trabalhando? Então, aqui a gente bateu bastante a cabeça, assim, para montar o gabinete, né? Porque, primeiro, a gente, tipo assim, acha que a gente trabalhava quase que sozinha, militando, assim, a gente faz os nossos próprios, gravava as nossas próprias coisas, e ao longo do processo pessoas foram se juntando a essa missão e acreditando nesse projeto. Então, é muito legal ter um gabinete, ter a oportunidade de reunir um time de gente que vai poder ficar à disposição por trabalhar pela cidade e fazer coisas que a gente acredita. Mas quando você vai montando, você vê que as necessidades são grandes, que eu acho que se tivesse 100 pessoas para colocar, a gente poderia colocar, porque a gente quer colocar gente só para pensar projeto, gente para fazer a comunicação acontecer, enfim. Mas a gente tentou dar uma organizada mais ou menos no seu estilo, assim, sabe, Laís? Tem gente de vários territórios da cidade, tem gente de várias idades. A gente foi eleito por ser jovem e tal, mas a gente queria ter de tudo um pouco dentro do gabinete, respeitando muito, como diria o hino da Uni, Futuro e Tradição. Gente que desse conta das tarefas que a gente achava essencial, que é tipo, a gente é um mandato legislativo, tem que ter gente que sabe escrever um projeto de lei, gente que estude assuntos específicos, que acompanhe agendas que a gente acha importante, mulheres, juventude, negros e negras, geração de emprego e renda, enfim. Então, a gente foi dando uma combinada nisso tudo e tentando também trazer para dentro do gabinete as pessoas que construíram a campanha. Uma coisa que a gente se preocupou muito é que, se a gente fez uma campanha que encantou as pessoas, o nosso mandato tinha que ser muito a cara da nossa campanha. Não podia mudar muito do que a gente apresentou ali. Então, a forma de comunicar, a gente tenta muito ser fiel a isso, a forma de construir as coisas. A gente tem uma coordenação de mandato,
que é um pouco menor, com alguns movimentos sociais, com algumas pessoas que fizeram parte desse processo todo, e temos um conselho do mandato que já é mais amplo, que a gente está sempre chamando gente nova, sindicatos, movimentos de mulheres, movimento negro, movimento cultural. Então, dentro desse espaço, é um espaço que se reúne a cada 3 ou 4 meses, menos se precisar, mas a gente está muito nesse esforço de popularizar a participação legislativa, de tornar mais próximo das pessoas e também tirar um pouco disso, sabe? Das pessoas te elegem e daqui a 4 anos elas vêm cobrar uma conta. A gente fala muito isso, assim, sabe? Olha, gente, é difícil, nem todas as pautas que a gente quer construir, a gente tem aliados dentro da Câmara, então a pressão popular, mesmo em época de pandemia, ela precisa acontecer e vocês precisam construir um mandato junto com a gente. Até o começo, a gente começou com as sessões presenciais e elas foram ficando cada vez mais restritas. Tipo, já não podia entrar ninguém, mas podia entrar pelo menos todos os assessores do mandato. Aí depois passou para só poder entrar 2 assessores do mandato na sessão. Por fim, só podia entrar o vereador e agora a gente está fazendo sessão virtual. A Câmara está aberta, mas caminhando do jeito que está, com a Assembleia, por exemplo, fechada, a gente acha que vai fechar. Estamos quase que 100% já em home office de novo, mas estamos tentando continuar atendendo as pessoas. A gente tem um negócio que chama gabinete aberto, que é quando a gente recebe as pessoas para conversar, para ouvir a demanda. Tínhamos a ideia de fazer o gabinete itinerante na cidade, né? Que é levar o gabinete para as praças, para as regiões. Mas a pandemia, ela tem limitado a nossa ação e exigido cada vez mais criatividade para a gente conseguir chegar perto das pessoas. Porque a gente sabe que essa realidade de podcast, de reunião online, enfim, não é a realidade de todo mundo. E mesmo que seja, tem gente que já está cansada, né? Fica o dia todo em aula ou trabalhando através desses instrumentos. E quando chega a noite, não vai querer fazer política dessa forma. Pois é, Moara, a gente também tinha aqui o planejamento do gabinete itinerante, né? A gente estava chamando aqui de gabinete móvel, mas a gente também, por conta das medidas de segurança mesmo, a gente também decidiu dar uma adiada, estamos fazendo isso mais né, pequenas visitas pontuais e tudo. Vamos ver se acaba logo essa pandemia para a gente colocar tudo que a gente quer colocar, né, em ordem. Vamos lá, quem é a próxima? Eu vou pegar aqui a sequência da Moara. Não, claro, a gente vive todo mundo a mesma situação muito parecida, né? No meu caso, aqui as sessões já demoraram muito para começar, foram começar já em fevereiro. Então, a gente começou o ano, nosso gabinete entrou em reforma, então, quando estava podendo ainda ter encontros presenciais, a gente demorou para poder reunir todo mundo. E aqui a Câmara já parou também, assim como vocês relataram, foi ficando cada vez a entrada mais restritiva, mais restrito, mais restrito. No fim, só podia entrar o vereador e 2 assessores, até que fechou por completo. Fazem 15 dias que a Câmara Municipal aqui fechou. Quando a gente estava até conversando aqui antes de começar o podcast, que aqui em Natal a gente não tem mais leito de UTI. Então, realmente, a gente tem vivido um colapso do sistema. E na Assembleia Legislativa teve um surto de Covid. Na Assembleia daqui, 3 deputados e mais de 40 assessores foram contaminados na mesma semana, e a gente fechou a Câmara com receio que acontecesse o mesmo lá também na Câmara Municipal. Voltamos essa semana com as sessões completamente remotas e estamos vivendo esse novo desafio, que é todo mundo de forma remota, que não é simples fazer emenda, conversar com os vereadores, articular, tentar aprovar os projetos com todo mundo nessa dimensão virtual. E Moara foi falando, e fui lembrando muito daqui sobre como organizar o mandato e a atuação. Aqui a gente sente também essa responsabilidade muito grande, porque na época da campanha a gente trabalhou muito a dimensão do sonho das pessoas, da esperança nas pessoas. Então, as nossas oficinas de pensar as nossas propostas eram oficinas de sonhos, virtuais, óbvio. O nosso mote de campanha era fazer outra Natal acontecer, outra Natal é possível. E a gente mexeu muito com essa dimensão não só da juventude,
mas a gente ia percebendo também que de uma geração que já tinha acreditado no PT, já tinha votado no PT, mas que estava muito desacreditada da política, que estava muito angustiada, estava muito decepcionada com o rumo político do país e que enxergou em nós essa renovação e essa luz de esperança mesmo, de quem estava chegando para disputar um novo jeito de fazer política, com novos métodos, novas ferramentas. Então, a gente sente essa responsabilidade realmente de dar conta e de seguir reacendendo essa chama de esperança. E aí estou bem feliz, porque acho que a gente, com muito esforço, vem conseguindo ter uma atuação no mandato, mesmo nesse período de pandemia, que tem reunido muitos setores. Vou dar um exemplo. Essa semana a gente reuniu aqui mais de 50 produtores, enfim, artistas que são do setor do audiovisual da cidade. E a gente reuniu, através do nosso mandato, a gente conseguiu essa reunião com outros mandatos e também com a FUNCART, que é como se fosse a Secretaria Municipal de Cultura. Então, fazer todas essas articulações e colocar projetos para frente, que a gente acredita que vai mudar a vida concreta das pessoas, e aí tendo essa limitação, que é ter um governo, uma gestão executiva de direita do PSDB. Então, não tem sido um desafio fácil, mas tem sido muito bom também. A gente tem uma coordenação do mandato, que é um fórum permanente, que se reúne várias vezes na semana, porque nenhuma das decisões do mandato vão sair só da minha cabeça ou da cabeça da chefe de gabinete. A gente tem conselho político também e tem o espaço da plenária, que é o fórum mais amplo do mandato, que a gente realiza aí com a periodicidade menor, mas que também é um fórum de escuta, de consulta para todo mundo que quer participar. Maravilha, eu tenho visto muito também seu mandato pelas redes, né, pelos nossos contatos. Vocês estão brilhando. Então, acho que vocês escreveram muito bem já, né? Como é que tem sido esse período aí de pandemia, libera, não libera, o que é mais seguro, né? Presencial ou não, como fazer um bom trabalho mesmo à distância, né? Acho que vocês já trouxeram muito bem do que nosso país está vivendo, né? E acho que a gente está muito alinhada também nessa perspectiva de que de ser para fora da Câmara, né? De ser para além do mandato, para além daquele espaço institucional. Acho que todo mundo aqui está bem alinhado nesse sentido, assim. E é isso mesmo, né? A coletiva ela foi pensada antes mesmo da gente ter os nomes de quem seriam os co-vereadores, de quem seria, né, quem seriam as pessoas, enfim. A coletiva tinha sido pensada para funcionar, vamos dizer, em núcleos, né? Um núcleo mais concentrado, vamos dizer assim, né? Mais reduzido, de quem seriam as representações mandatárias formalmente, né? E aí, um pouco mais amplo que isso, quem seriam as representações não mandatárias, né? Que aí são dirigentes, são militantes, são atuantes de áreas diversas, enfim, que conformassem, assim, conselhos políticos, né? De orientação, de análise, de avaliação, enfim, mas que também compusessem, né, a coletiva. E aí, ainda mais ampliado que isso, viriam ali as representações populares, né? As pessoas, a população, as comunidades, as instituições populares, enfim, pensando aí num círculo que vai se ampliando, né? Assim, seriam essas dimensões de representações. E a gente aqui também, né? Também fez um mandato mais diverso, né? Assim como vocês trouxeram de vocês, a gente tem gente aqui que é do PT, gente que não é do PT, gente que às vezes nem tinha filiação a partido algum, mas tinha uma atuação muito forte em algum movimento, né, que se referisse à própria vida da pessoa, né? Assim, às vezes, por exemplo, representação do movimento LGBT, representação do movimento de enfermagem, né, de classes profissionais, sindicalistas. Maravilha, gente. Eu ficaria aqui ouvindo vocês a manhã inteira, a gente conversando. É sempre muito bom trocar essas ideias. Espero que o pessoal que estiver nos ouvindo também esteja gostando de saber a realidade, né, um pouquinho de cada lugar. Acho que sempre trocar essas ideias é sempre muito importante para a gente. A gente já peguei aqui outras ideias que a gente ainda não tinha tido para o nosso mandato.
Vamos colocar em prática, vamos, como vocês dizem, vamos deixar o povo doido aqui, porque é muita coisa, a gente chega com muito gás, isso é muito bom, a gente quer fazer muita coisa diferente, e isso está sendo um grande diferencial, realmente, dos nossos mandatos. Mas, para terminar, eu queria que vocês falassem um pouquinho, né, como é que tá os planos aí para o resto de 2021, ainda que nesse período bem terrível de pandemia, os números de casos aumentando, mas quais são os planos para esse início de mandato e já ir se despedindo também para que a gente possa finalizar aí nosso bate-papo. Nosso primeiro bate-papo, porque eu acho que a gente tem muitos outros assuntos para a gente falar juntas, né? Então, gente, primeiro, então, Laís, agradecer por esse encontro. Eu acho que encontrar com vocês sempre me renova, sempre me traz boas ideias e sempre dá aquela sensação, que já falei algumas vezes, de que a gente não está sozinha, assim, né? Essa semana mesmo a gente entrou aqui com PL, só um parêntese, com PL contra a violência política contra mulheres, que é o PL, que a gente inclusive deu o nome de Marielle Franco. Não é uma iniciativa só nossa, é uma iniciativa do Instituto Marielle Franco, para falar um pouquinho disso. Porque a gente teve o episódio com vocês aí em Juiz de Fora, com você, com a Margarida, que tomaram uma posição que foi importante nesse momento de pandemia e tiveram uma resposta muito violenta. Também tivemos a Estela, que é uma vereadora super jovem, acho que mais nova que a Brisa, inclusive, né? Que estava na sessão respondendo uma pergunta de forma super tranquila, no alto nível, no nível do debate, e um vereador, no meio da sessão, desqualificou ela, dizendo, sei lá, que ela não tinha idade para estar lá, que ela, sei lá, usava fraldas, alguma coisa nesse sentido. Eu nem me lembro exatamente. Horrível, foi isso. Falou que perto dele ela ainda usava fralda. Essa violência, além de mulher jovem, né? Muito complexo, muito complicado. Então, enfim, sabe, acho que é um pouco disso, a gente se conectar e saber que a gente não está sozinha nesse processo todo. Aqui a gente fez uma coisa inspirada, inclusive, no mandato da Taimara, que também é jovem, petista, só que lá de São Paulo, da cidade interior, que ela, todo ano, ela lança um tema para o mandato. A gente também pegou essa ideia. Então, o nosso tema do ano, para a gente também não se perder em tanta demanda, é geração de emprego e renda. Por que a gente escolheu esse tema? Porque a gente sentiu que as pessoas aqui em Contagem, no Brasil todo, por motivos de presidente genocida, estão muito empobrecidas. Então, a gente elencou esse tema, muita parte também das primeiras escutas que a gente fez, para ser o nosso mandato nesse primeiro ano. Mas a gente quer isso, a gente quer aprovar PLs que sejam importantes para a vida das pessoas, a gente quer, esse ano, tornar a vida das pessoas melhores também, e contribuir com a organização do movimento social. Assim, a gente sabe que muitas das demandas, na verdade, a maioria das demandas que chegam para a gente, não são demandas que são tarefas de mandato legislativo, são muito mais demandas do executivo, e a gente está aqui caminhando e organizando tudo para ver como que a gente fortalece essas lutas, como é que a gente ajuda a organizar essas demandas e efetivamente conseguir essas conquistas. Então, assim, a gente está em 70 dias de mandato, a gente estava listando há mais ou menos uns 20 dias atrás, a gente tinha mais de 300 demandas, de todos os tipos que você imaginar, assim, desde o calçamento de rua, que é isso, assim, a gente não é o tipo de política que a gente vai super focar, mas é uma demanda da vida da pessoa, até questões que estão represadas no município por anos, como é o fato de não ter concurso público para a maioria das carreiras, como a carreira de professor, há muito tempo aqui em Contagem. Mas então, aqui a gente, nesse mês de março, focou muito em construir uma produção legislativa, já que a gente não pode estar nas ruas, né? E aí, claro que para todos os mandatos é muito ruim não ter esse espaço das ruas, mas para nós que somos da oposição aqui, que temos uma bancada de oposição de 5 vereadores, numa Câmara de 29 vereadores, a gente sabe que a gente não vai conseguir aprovar numericamente os nossos projetos. Então, a gente precisa da pressão social. A rua, para nós, é esse espaço de disputa também. Então, sem esse espaço, é muito difícil de articular, de construir as nossas estratégias
tendo essa grande limitação da pandemia, assim. Então, não tem sido realmente um período fácil. Agora, no mês de março, que a gente está muito acostumado a ser um mês de muita articulação, de muita rua, de muita construção da luta nas ruas, como a gente não podia estar nesse espaço, a gente focou muito numa produção legislativa, produzimos 10 projetos de lei pela vida das mulheres, que esses eu já mandei para todas que estão aqui, a gente já compartilhou no nosso grande acordo nacional e tem focado nisso. E sempre que pergunto assim, qual que é a prioridade do mandato para esse primeiro momento? Eu sempre tenho acostumado a responder que são duas coisas. Uma primeira que é seguir enfrentando o tema da pandemia, e o tema da pandemia agora entendendo que não é mais somente o enfrentamento à pandemia, mas é também a construção de alternativas, de estratégias para a superação da crise social que a gente está vivendo em decorrência da pandemia. Então, não é normal, e na cidade, na vereança, que a gente mais sente o quanto atinge a vida das pessoas, o preço da gasolina, o preço do bujão de gás, o preço dos alimentos que está aumentando. Então, não tenho dúvidas que todas vocês também devem estar sendo muito procuradas por pessoas pedindo emprego, pedindo trabalho, pedindo algum tipo de ajuda, porque estão numa situação muito difícil nessa crise toda que a gente está tendo que enfrentar agora. Então, esse tema da pandemia, visto que não... Claro, tem essa dimensão da saúde, dos leitos, da vacina, mas tem também essa dimensão, que é a dimensão da assistência social, da crise econômica que a gente está vivendo. E tem outro tema, que aí são temas mais locais aqui da cidade, na verdade, dois. Um é a questão do transporte público. Aqui em Natal, a gente não tem licitação do transporte público ainda. Então, para vocês terem ideia, as empresas de transporte reduziram a frota desde o início da pandemia, há um ano atrás, reduziu a frota e cortou várias linhas da cidade. E nunca mais voltou essa frota. Quando tudo foi reabrindo, a gente foi denunciando, dizendo tudo está reabrindo, as pessoas precisam dos ônibus de volta. E agora as empresas estão dizendo que elas não têm mais ônibus, não tem mais 100% da frota. E o poder público não pode fazer nada porque não tem processo licitatório, não tem licitação no transporte da cidade. Então, a gente vive assim, um caos, um absurdo no que é relativo ao transporte público. E um outro tema que é a revisão do plano diretor aqui de Natal, que a gente já veio acompanhando há muito tempo, foi um dos diferenciais da nossa candidatura, por fazer parte desse processo, acompanhar esse processo de dentro, com muita prioridade. E nós, enfim, vivemos num cartão postal, né? Estamos em Natal, temos praias lindas, vivemos na Cidade do Sol, que é uma cidade super quente, e que se a gente não tomar cuidado aí no que essa revisão do plano diretor e a articulação dos grandes empresários do setor da especulação imobiliária querem fazer com a cidade, a gente pode perder aí muito da nossa orla, pode ter uma cidade mais quente, porque vai se construir prédios ao redor das reservas ambientais, ao redor da nossa orla. Então, a gente também, além dos riscos de expulsão mesmo das comunidades tradicionais que vivem em várias regiões aqui da cidade, com seus territórios historicamente localizados ali. Então, isso também tem sido uma pauta que a gente tem acompanhado bem de perto e que sei que e também construído redes nacionais. Outras cidades estão passando por esse processo de revisão do plano diretor e sempre é um processo muito, muito, muito difícil. Então, o que a gente tem construído assim de prioridades para esse momento é isso. E, claro, tendo muita consciência também que a gente tem um compromisso, uma responsabilidade cotidiana, tanto com a plataforma que a gente apresentou na campanha. Então, a gente está sempre voltando para ver nossas propostas, ver nossa plataforma, mas também com o que nos é demandado. Então, como a gente vai encontrando esse equilíbrio entre o que a gente já apresentou de projeto, de proposta, mas também o que a conjuntura e o que o cotidiano nos apresenta de demanda diária. Queria já despedir aqui do podcast, agradecer muito o convite. Vou mais uma vez deixar um abraço muito apertado e cheio de saudade, dizer que estou ansiosíssima para a vacina chegar, para a gente voltar a se encontrar nos espaços nacionais e que esse nosso próximo reencontro com todas nós sendo vereadoras vai ser com certeza muito, muito, muito bom. Então, um beijo bem grande. Bom,
A pauta principal aqui da coletiva é o SUS, né? A gente tem uma rede aí de sanitaristas, trabalhadores, militantes, históricos, assim, para a construção do SUS aqui em BH, em Minas. A gente tem essa rede bem ampliada de suporte, sabe? De construção no nosso trabalho, assim, da coletiva, desde a campanha. E eu acho que nesse momento da pandemia, né, que é um momento feliz, mas que super casa com a gente estar nesse espaço, né, se dispondo a estar nesse espaço para trabalhar, né, pensando aí na defesa da vacina para todos, né, no direito ao auxílio emergencial para que as pessoas possam realizar o isolamento com segurança, com qualidade de vida, né, e para desse momento aqui, né, e a importância que o SUS se faz nesse momento, a gente pensar nas políticas de saúde para manutenção da vida mesmo, assim, né, a saúde da mulher, saúde da criança, do adolescente, saúde do trabalhador, saúde mental, né, que é a minha paixão, assim, né, o meu trabalho, minha profissão. A gente está nesse momento de pandemia, né, é um momento infeliz, mas que felizmente a gente tem aí a coletiva para poder se dispor a estar nesses espaços, né, trabalhando pelo combate desse mal aí, né, que a gente está vivendo, pelo direito à vacinação para todos e todas, né, pelo direito ao auxílio emergencial, para que todo mundo possa realizar o isolamento de forma segura, com qualidade de vida, né? E para além desse momento pandêmico, pensa nas políticas de saúde para a sustentação da vida mesmo, né? A política de saúde da mulher, saúde da criança e do adolescente, saúde do trabalhador, saúde mental, né? Que é a minha área, né? Que é o campo assim que eu trabalho, que é para onde eu desloco mais energia, né? Então, assim, fazer esse SUS, os equipamentos do SUS funcionarem de forma integral, né, com a equidade, com a universalidade, né, enfim, todos os princípios aí do SUS, né, considerando nesse papel crucial também que o SUS tem tendo nesse momento de pandemia. Então, sobre essa rede mesmo, né, de suporte que a gente está tendo, que conversa muito bem também com aquele papo que a gente estava tendo sobre a formação do mandato, né? Do mandato não ser apenas as pessoas que estão lá dentro do gabinete, contratadas, enfim, mas ser pessoas que vivem as situações e lutam por aquilo, né? E esse tem sido o nosso ponto para 2021, né? Como né, foi a pergunta de planejamento. Pensar em como sair dessa pandemia com vida, com trabalho, com emprego, com renda, mas de forma segura, né? Que o Estado aí esteja presente para garantir essa sustentação da vida, né? A gente fala muito do auxílio emergencial nesse momento, mas a gente quer planejar também que as pessoas tenham o direito à renda básica, né? Para além desse momento de adoecimento e de muita morte, enfim. Esses projetos que a gente vai tentar construir uma cidade de bem viver aí, né? Cada co-vereador atua mais voltado em alguma direção, né? Tem aqueles que falam sobre os movimentos trabalhadores, sindicais, tem aqueles que falam sobre transporte público, tem aqueles que falam sobre cultura, tem aqueles que falam sobre saúde mental, juventude, arte, enfim. Mas são temas que sempre dialogam, né? Não tem como a gente pensar em cultura e não pensar em transporte público, e aí não pensar em juventude, e não pensar em trabalho, enfim. São aspectos que dialogam, né, que conversam entre si, e é por isso que eu acho que vai ser tão rico assim, para a cidade ter esse debate feito por tantas pessoas, né? E a ideia é essa mesmo também, né? Tá no plano também nosso para esse ano ajudar a popularizar esse debate sobre o mandato coletivo, né? Sobre a participação das pessoas na política, né? De fazer política nos territórios, de fazer política nos espaços de vida. E eu acho que assim a gente vai ter aí um ano de 2021 de muito desafio, né? Como a gente vai acabar de passar por essa pandemia,
quando que a gente vai conseguir vacinar todo mundo, quando nós vamos conseguir voltar a estar juntos, né? Fazendo o que a gente gosta, vendo as pessoas que a gente ama, mas entendendo que é um momento de muita luta, de muito trabalho, para a gente conseguir superar esse momento. Estou muito ansiosa por esse dia em que a gente vai poder se encontrar e estar juntas, curtir uma praia em Natal, ou curtir um rolê aqui em Minas, curtir um rolê aqui em Minas, que é bom também, para a gente estar perto uma da outra, né? Porque é juntas que a gente caminha melhor, né? Como já diria a musiquinha da marcha também. Agradecer muito aí. Ansiosíssima. Sim, vai ser tudo. Agradecer muito, meninas, pela conversa. Estamos juntos, precisando da gente, sempre à disposição. E um grande beijo para todas e todos que estiverem acompanhando. Bom, eu que queria agradecer muito vocês de terem participado aqui com a gente desse nosso podcast Megafone da Laís. Dizer que foi maravilhoso esse papo, gostei demais, espero que vocês também tenham curtido. Hoje o nosso papo foi um pouquinho maior, porque nós temos presenças ilustres, 3. Normalmente a gente faz apenas com uma pessoa, então espero que todo mundo tenha chegado até aqui, até o final, para ouvir todas essas experiências e entender que mesmo o Brasil sendo muito grande, a gente sendo de regiões às vezes diferentes, muitas das vezes a gente passa pelas mesmas questões. Então, gente, muito, muito, muito obrigada. Muito obrigada, Brisa, Lígia, Moara, por terem gravado esse podcast com a gente. E... Obrigada, Laís. E fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Vacina fora para Bolsonaro, fora Zema. Fora Zema. Bora, beijo, meninas. Até mais. Beijo. Para todos, auxílio emergencial decente. Isso aí, auxílio emergencial. Bom, o Megafone da Laís está disponível no YouTube, Spotify, Deezer e demais agregadores de podcast. Você também fica sabendo de tudo que a gente anda fazendo através das nossas redes sociais. É só procurar por Laís Perrucci, Laís com Z, tá, gente? Sempre falo aqui porque esses nossos nomes são todos complicados. Segue, curte, compartilha e comenta, porque a gente quer saber o que vocês estão achando do nosso trabalho. Um beijo. E a gente termina o Megafone da Laís hoje com a música do 8 de março popular aqui de Minas Gerais. A letra é de Amanda Coimbra, com arranjo de Tásquia Ferraz, nas vozes de Amanda Coimbra, Babi Ribeiro e Esther Maria. Acompanhe aí mulheres maravilhosas que abrilhantaram muito o nosso 8 de março popular. Mulher, o que a vida te dá mais revida? O que a vida te dá sofrida? E você se indigna, mulher. O que a vida te dá de dívida? O que a vida te dá de vida? Sem você ter que lutar. É nós por nós. Você presa em casa todo dia, cuidando do lar e da cria, lavando, passando pra avô, pro tio, irmão. Sendo sempre violentada, na sala ou na calçada, pela falta de amor, de grana e de pão. Queremos nossos direitos, clamamos por mais respeito, pelas nossas vidas dignas.